Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Cansado de ficar em casa, cara. Quero dar aula de novo, normal. Hoje é revisão? Não, hoje é aula já. Eu vou deixar uma revisão para vocês, umas aulinhas curtas no YouTube. Daí vocês podem assistir aulinhas de 10 minutos, aí, mais ou menos. Vocês podem assistir do que a gente viu até agora. Ah, beleza. Mas a prova é semana que vem. Então, não me lembro. Deixa eu ver a data aqui para vocês certinho. Vocês receberam isso, né? Quando Eu vai acho que eu ser? recebi alguma coisa. Deixa eu ver aqui para vocês. Esperem um pouquinho. Uhum. Professor, Oi. só uma dúvida. Você vai postar alguma coisa daquela conversa que teve ontem? É que teve aula com o professor Fabiano e não deu para acompanhar? Vou sim, Gabriel. Na verdade, já está lá. Vou mandar. Deixa eu mandar o link. Eu mando o link aqui para vocês. Ou me pede por WhatsApp daqui a pouquinho que eu mando o link para vocês. Olha, a avaliação de vocês é do dia 13 ao dia 19, ou seja, semana que vem vocês terão a avaliação, tá? Mas assim, gente, em aula vocês já colam, né? Quando está o professor lá. Imagine vocês em casa, né? E a ideia de uma avaliação, ela não é simplesmente avaliar, tá? Isso é uma parte da avaliação. A ideia de uma avaliação é você também aprender. Então é isso que eu pretendo com vocês. Já que vocês vão colar mesmo, né? De qualquer jeito, eu vou fazer uma prova de forma que vocês consigam aprender alguma coisa também. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Não quero prejudicar ninguém, tá bom? Com relação ao bate-papo de ontem, eu imaginei que vocês teriam aula, mas eu mando para vocês o link do bate-papo. Deixa eu ver se eu já tenho aqui, que eu já faço isso. Eu estou no meu pessoal. Deixa que depois eu mando para a Samara e para a Karine, ela manda para vocês. Pode ser, Gabriel? Tranquilo, professor? Pode sim. Beleza, então, cara. Vale a pena, viu? Foi uma conversa muito legal ontem lá. Uma conversa bem interessante aí que a gente teve. E os caras são fera, né, cara? Tem uns caras bonitinhos ali para conversar. Não, sim, aham. Foi boa, cara. Foi muito boa. Depois você assiste lá. Terça-feira acho que tem outra, tá? Mas daí eu gravo para vocês. Pessoal, olha só. Então, hoje oficialmente começa o segundo bimestre, para vocês terem uma avaliação semana passada, né? A gente já fez uma revisãozinha semana passada, mas hoje começa o segundo bimestre. Espero que termine meio cedo essa pandemia aí, porque eu não aguento mais ficar em casa, eu quero dar aula presencial para vocês. Aula teórica é legal dar por aqui, agora a aula prática, cara, faz falta, precisa estar lá na quadra, não tem jeito.
Vamos falar um pouquinho do cronograma hoje e dar uma iniciada em fisiologia do futsal. Durante todo esse bimestre a gente vai falar um pouquinho de fisiologia voltada para futsal. E eu quero tentar linkar a fisiologia com o que vocês realmente têm de prática, porque fisiologia ela é muito chata se ela for somente teórica. Fica muito no campo de teoria e começa a ficar chato o negócio. A ideia é aplicar a fisiologia, tá? Inclusive ontem o fisiologista do Atlético Mineiro, Gabriel, estava lá, não sei se você gosta de fisiologia, mas o fisiologista do Atlético Mineiro estava no bate-papo ontem. Muito bom o cara também, tá? Então hoje vai ser uma introdução e durante o semestre, o bimestre, a gente vai dando continuidade a esse bate-papo para aprofundar um pouquinho mais. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre o que vai ser no primeiro bimestre, que é só esse slide aqui, e depois a gente dá uma introdução à fisiologia do futsal. Essa fisiologia ela vai entrar em tudo aqui novamente, tá? A gente vai continuar conversando sobre fisiologia nas outras aulas. Mas o foco dessas duas primeiras aulas, por exemplo, são as avaliações físicas. Depois o foco aqui são as preparações físicas. Eu estou pedindo ao Papai do Céu para que, no máximo aqui, ó, a gente esteja novamente juntos lá na universidade, tá? No máximo no começo de junho aí. Mas vamos ver, né, como é que vai ser. Depois a gente vai falar um pouquinho de sistemas, e depois a gente vai falar um pouquinho de tática de forma não aprofundada, porque vocês ainda estão no terceiro ano e essa não é a ideia desta matéria. A gente vai falar aprofundadamente em tática no quarto ano, tá? No quarto ano a gente vai falar bastante de tática, ok? Vamos lá. Antes de eu falar de fisiologia, eu tenho que entender que eu devo observar. Essa é a forma moderna de eu observar um atleta, tá? Eu tenho que observar esse atleta e o treinamento deste atleta de uma forma holística. O que significa holística? Essa palavra significa que é como um todo, é global, tá? Às vezes a gente tenta fazer o que eu mostrei para vocês lá no método analítico, que é separar e categorizar cada área do treinamento, né? Separadamente, depois eu junto tudo isso, que é o cartesianismo que eu expliquei para vocês lá, eu junto tudo isso para que fique o treinamento, para que eu complemente o treinamento. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Então não tem o treinamento físico, depois eu tenho o treinamento técnico, depois eu tenho o treinamento tático, não é assim que ocorre. Esse treinamento ele tem que ser global, eu tenho que pensar no jogo não de forma separada, e sim de forma, como diz a palavra ali, holística. Tá? Então, esse cara que aparece na foto de vocês aí, na tela de vocês aí, é um cara chamado Falcão. Esse é um dos melhores jogadores do mundo, foi, né? Agora ele está aposentado, mas foi um dos melhores jogadores de futsal do mundo. É impressionante o que esse cara faz. Depois, quem não viu o cara jogar, dá uma digitada aí no Google, você já vai achar um monte de vídeo do cara. É impressionante o que o cara faz, tá? Então, só estou usando ele como exemplo aqui. Então, toda vez que eu preciso treinar uma pessoa, eu preciso pensar ele de forma holística, que é o que eu estou falando para vocês. Deixa eu só fazer um adendo antes. Eu leciono em outra universidade e na outra universidade eu leciono treinamento desportivo e fisiologia do exercício. Tá? Obviamente que vocês, como vocês, eles também fazem memes dos professores, né? Então eu tenho algumas figurinhas com eles lá, de vez em quando eles me mandam as figurinhas para eu dar risada aqui, que eu gosto. E uma das figurinhas, eles pegaram uma foto minha lá e escreveram assim, depende, embaixo. E eu uso agora, eu gravei, né? Eu uso agora, porque vira e mexe alguém, eu tenho muito contato com ex-alunos também, sou bem aberto a isso. E de vez em quando um ex-aluno manda uma mensagem, fala assim, professor, você que trabalha com futebol, não sei o quê, eu peguei um cara de personal aí para trabalhar com futebol, quero trabalhar força para esse cara, como é que eu faço? Eu mando a figurinha para ele, depende, tá? E eu falo depende porque o treinamento, quando eu vou treinar qualquer valência física ou qualquer esporte, no caso nosso é um esporte coletivo
de invasão, né? Intermitente. No caso desse esporte, nós estamos falando que é futebol ou futsal, esses caras, eu preciso construir uma figura do que eu preciso saber. E eu faço uma analogia assim, é como se a gente tivesse um quebra-cabeça faltando um monte de peças. Então eu vou pegar esse quebra-cabeça que está faltando um monte de peças, vou começar a tentar montar esse quebra-cabeça, mas eu nunca vou ter todas as peças. É isso que vai acontecer com um ser humano quando você for treinar esse cara. Você nunca vai saber se o cara está comendo direitinho todos os dias, se ele não está saindo, se ele está dormindo bem, se ele faz higiene do sono, como eu comentei com vocês na aula passada. Você nunca vai saber isso daí, tá? Porque ele é um ser humano e ele vai variar. Então, por exemplo, eu tenho influência da sociedade nesse indivíduo aqui. Né? Socialmente eu tenho influência. Ó, esses caras que estão aqui atrás, essa torcida que está aqui atrás, ela xinga, ela briga, ela elogia, ela bate palma, e tudo isso, obviamente, terá influência na questão psicológica desse indivíduo. Lembra do exemplo do goleiro do Grêmio, que quando o Grêmio jogou contra o Atlético Paranaense, a musiquinha que cantaram para ele aqui. Né? E veja, eu estou falando só de dois fatores, e esses dois fatores interagem entre si, influenciando sobre o outro. Porque lembram quando o Neymar deu um tapa num torcedor? É a mesma coisa. Né? Então, ó, o torcedor conversou com ele ficou bravo com o cara, foi lá e deu um tapa. Então, um tem influência no outro. Com certeza, esse torcedor não perdeu o encanto que ele tinha pelo Neymar. Tá? Eu tenho uma questão genética, né? A genética tem influência em quem eu vou treinar. Eu sempre brinco assim, não adianta eu pegar o Usain Bolt e querer botar ele correr maratona, porque não vai dar certo. A genética dele não permite isso aí. Ele pode até participar de uma maratona, mas nunca será de alto nível como ele é no corrida de 100 metros rasos. Tá? Eu tenho questão de doping. A gente meio que fecha os olhos para o doping, apesar de ser um problema sério. Na minha opinião, não tem como combater. A gente pode até tentar, porque é tipo vírus e antivírus de computador. Primeiro lançam uma substância que vai gerar doping, e depois vem o combate a essa substância. Então, eles sempre estão um passo à frente. Né? Aí tem uma dica que eu vou deixar no chat para vocês. Um documentário chamado Icarus. Icarus. Tá? É um documentário que tem no Netflix, falando justamente sobre doping. É um documentário bem curioso. Eu acho que a gente da educação física tem que assistir, principalmente quem quer trabalhar com esporte de alto rendimento. Na outra universidade eu prego e falo para meus alunos que não existe esporte de alto rendimento sem doping. Tá? Sempre os caras estão se dopando, né? Alguns mais, outros menos, mas esporte coletivo é menos isso daí, mas esportes individuais é bem comum que isso aconteça. E nesse Icarus conta a história da WADA, né? E a WADA é a Agência Mundial Antidoping, e conta também a história de do cara que era responsável na Rússia pela dopagem dos atletas. Lembra que na Olimpíada passada a Rússia foi meio que banida da Olimpíada, né? Por causa da questão de dopagem. É porque um boca aberta lá foi falar besteira. Se ele não fala, ia estar com doping, como estava os Estados Unidos também, e segue a vida. Tá? E nesse documentário, tem lá por 6 minutos e pouquinho, o fundador da WADA, o cara que criou a WADA, está sendo entrevistado, e o entrevistador pergunta para ele assim, ele fica meio com receio de fazer a pergunta de todo mundo se dopa? Essa era a pergunta que ele queria fazer. E ele acaba não fazendo a pergunta, mas o cara se toca antes disso, e ele responde assim, sim, todo mundo se dopa. Tá? Então, se a WADA não consegue ter certeza de quem está se dopando, né, de todas as pessoas que estão se dopando, porque é caro fazer essas avaliações, entre outras coisas,
Então, é só para deixar claro que as pessoas se dopam para muitos esportes aí, tá? Então, é um documentário que vale a pena assistir. Muito bem, o que mais que tem influência no treinamento quando eu for selecionar o treinamento para esse atleta? Família. Família tem influência também. Vide Ronaldinho, né? Ronaldinho influenciado pelo irmão dele, onde foi parar. Amigos. Cara, vamos lá. Os amigos te influenciam a fazer coisas, né? Sejam elas boas ou ruins, tá? Então, vai ter influência no seu treinamento. O treinamento em si, né? A escolha do treinamento. Quantos professores de educação física ruins tem por aí, dando treinamento errado? Eu conheço um monte. Questão de nutrição. Esse cara está se alimentando da forma que tem que se alimentar? Ou ele é como o Walter, do Atlético Paranaense, que estava no Atlético Paranaense, estão querendo que ele volte agora. Mas o cara comia bolacha traquinas, cara. Isso não é alimentação de atleta. Tá? Quem são os treinadores? Isso tem muita influência também. Tem treinador que te motiva, tem treinador que não te motiva. Tá? Então você vai ter essa influência. E todos esses fatores que eu estou falando para vocês, eles implicam no treinamento físico, técnico, cognitivo, tático, psicológico, nutricional, na saúde do atleta, na educação profissional desse atleta, no estado afetivo desse atleta, no estado espiritual desse atleta. Todos essas dimensões que eu estou falando, que estão em azul aqui, são influenciadas pelas de branco e vice-versa, e influenciam também as de branco. Tá? Então, eu só quero deixar claro para vocês que não é fácil prescrever treinamento, não um treinamento de qualidade. Tá? Eu tenho que levar em consideração todos esses fatores aqui. E muitas vezes eu não tenho influência, né? Por exemplo, você vai no Atlético Paranaense, por exemplo, o prato dos profissionais é pesado. Já vem prato pronto para os atletas profissionais. Já no Curitiba não tem isso, eles têm um controle um pouco menor. Ah, legal, Alexandre, é muito bom mesmo, cara. Eu gostei bastante desse Icarus aí, bem legal. Então, eu tenho que levar em consideração todos esses fatores, porque são fatores preponderantes para que eu tenha um treinamento de qualidade, tá? E daí, eu já perguntei para a turma da manhã, eles não tiveram isso, então provavelmente vocês também não. Ainda sobre introdução à fisiologia, uma dos setores mais importantes quando eu falo do treinamento é a questão da carga de treinamento que eu imponho ao meu atleta, tá? Veja, quando eu tenho atleta de rendimento, mas de forma individual, é mais fácil de eu prescrever o treinamento do que quando é de coletivo. Coletivo, as coisas são diferentes. Eu também preciso de velocidade, mas a velocidade do coletivo é diferente da velocidade do individual. Conseguem compreender isso? Então, o controle que eu tenho que ter sobre essa carga deve ser muito efetivo. E daí, eu tenho dois tipos de carga. Eu tenho carga externa e carga interna. Vocês estão muito habituados a trabalhar com isso daqui, ó, carga externa. Carga externa é como você prescreve o exercício para o indivíduo mesmo. Olha, você vai fazer 10 repetições com 50 quilos, com 3 minutos de intervalo, e vai repetir isso 4 vezes. Isso é a carga externa, tá? Olha, você vai correr 2 voltas no Parque Barigui, que tem, sei lá, 3 quilômetros, e você vai levar 30 minutos para dar cada volta. Então, você dá uma volta, descansa 5 minutos e dá outra volta mais em 30 minutos. Isso, de novo, é a carga externa. Mas a carga externa ela é muito fácil de prescrever. Tem um monte de indicação de livros e artigos que te dizem quanto que você tem que fazer para melhorar determinada valência física. Tá? Claro que isso vai evoluindo com o tempo por causa da ciência, que nós vamos descobrindo coisas novas e vamos aplicando novas formas de treinamento, novas metodologias de treinamento. Isso vai evoluindo com o tempo, mas o básico você vai conseguir acertar muito facilmente isso daqui. Tá? Agora, quando eu parto para entender sobre carga interna,
aí eu começo a ter um certo problema. Carga interna, galera, é assim, ó. Se eu pegar todos vocês, tá? E falar assim, olha, vamos fazer um teste com vocês agora, que é o seguinte. Para eu prescrever treino para vocês, eu vou colocar todos vocês correrem uma volta no Barigui e vou medir o tempo, né? Eu vou mensurar o tempo que vocês levam para fazer isso. Então, o cara que foi o mais rápido, muito provavelmente, ele é o cara que está melhor condicionado para esse tipo de valência, para corrida. O segundo, provavelmente seja o segundo. O terceiro, provavelmente seja o terceiro. E daí, a partir disso, eu vou falar assim, então agora vocês vão correr. O treinamento de vocês será a 80% da velocidade máxima que vocês fizeram. E todos correm a 80%. Isso é relativo, né? Então, o mais rápido vai correr mais rápido e o último que chegou lá é o que vai correr mais lento. Mas todos estão correndo a 80%. Concordam comigo? Até agora, eu falei de carga externa. Todos estão correndo a 80% de sua carga externa. Sua velocidade máxima. Isso que eu falei não é bem verdade, tá? O primeiro que chegou é o mais bem treinado. Não é bem verdade isso. Já vou dar um exemplo. Se todos correram a 80%, significa que todos vão responder da mesma forma no outro dia, correto? Não. Não é isso que vai acontecer. Porque depende dessa série de coisas que eu mostrei para vocês aqui agora. Então, vamos lá. O cara encheu a cara na noite anterior porque saiu com os amigos dele. Você acha que a recuperação dele para o outro dia, para o treinamento dele, é a mesma? Não é. Tá? O cara fez um treino de hipertrofia de membros inferiores no dia anterior. O treino não vai ser o mesmo. Estava puto com o treinador que não escalou ele para o jogo. Não vai ser o mesmo. Bebeu todas e estava fazendo, daí não é doping, é nutricional, mas estava fazendo, não vou falar de doping, não vou falar de nutricional. Estava fazendo reposição de creatina. Cara, creatina mais álcool igual a cálculo renal. Não faz. Tá? Então, tudo isso vai ter influência aqui, ó, na carga interna, como que esse cara responde ao treinamento. Ok? Então, esta resposta à carga interna ela é muito individualizada. Então, você responde de uma forma, o Gabriel de outro, o outro Gabriel de outro, o Alexandre de outro, e assim por diante. Tá? E daí, né, se eu pegar os componentes da carga externa, vocês já viram isso? Alguém já viu isso daí? Volume, intensidade, densidade? Já chegaram a ver isso, não? A gente está vendo agora, professor, treinamento resistido. Tá bom. Então, ó, volume no treinamento resistido é o número de séries, número de repetições, né? Isso é volume. A intensidade é a quantidade de massa que você coloca no treinamento resistido. Corrida é outra coisa, né? Mas dá para ter a mesma ideia. Densidade é relação trabalho-pausa. Então, quanto tempo ele trabalhou para quanto tempo ele recuperou, seja na série, seja na semana. Tá? Frequência, esses são os 4 mais comuns. Frequência é quanto tempo ele vai, quantas vezes ele treina por semana. Tá? Então, esses componentes eles são muito fáceis de você prescrever. Quer ver um exemplo? Se você pegar um aplicativo da Smart Fit, ele te prescreve essas coisas aqui, tranquilamente. Ele vai acertar. Tá? Agora, isso aqui, ó, a carga interna, que é o controle que nós temos que fazer, isso aqui é o nosso calcanhar de Aquiles. Isso aqui dificulta o meu treinamento. Porque eu não sei como é que o cara vai reagir a isso daí. Tá? Eu não sei como é que ele vai reagir ao estímulo que eu estou passando para ele. Daí eu vou deixar um artigo, se vocês quiserem, eu mando para vocês esse aqui, mas esse artigo é só procurar na internet, vocês já acham. Pellizieri é o cara que começou com esse negócio de carga interna e externa, porque antigamente a gente só se preocupava com a carga externa. Tá? Então, nesse artigo, ele fala assim, ó, o desempenho é o que eu busco, né? Eu treino para melhorar alguma coisa.
ele é determinado pelos objetivos que eu tenho com o treinamento. Tá? Esses objetivos eles são atingidos por meio de exercícios que devem ser organizados, ter uma determinada qualidade e ter uma quantidade de exercícios que são feitos. Isso aqui é a carga externa do indivíduo, do treinamento. Tá? Essa carga externa ela irá gerar uma carga interna, que esta carga interna, essa resposta ao treinamento externo, à carga externa, ela vai gerar adaptações e alguns resultados de treinamento. Então, o que você melhorou? Que devem estar confrontados com os seus objetivos de treinamento. Se bateram, eu começo a melhorar minha performance e eu começo tudo de novo. Meu desempenho começa tudo de novo. Então, essa carga externa, ela é fácil de eu prescrever. O problema não é isso, o problema é a carga interna. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado. E por que eu estou falando isso? Quando eu falo, não se assustem, vocês já viram isso com o professor Ricardo. Quando eu falo para vocês assim, olha, nós vamos falar um pouquinho de bioenergética agora, ok? Quando eu tenho que fazer uma ação no futsal, eu tenho que pensar também na bioenergética. Fisiologicamente, eu vou pensar principalmente na bioenergética, tá? Então, eu preciso que esse cara faça ações de alta intensidade repetidamente, que é isso que define o jogo. Eu acho. Só me provar isso semana que vem. Mas ações de alta intensidade, repetidas, elas dependem do condicionamento físico. Alguém aqui já jogou pelada? Não vou perguntar, não, vou só falar, tá? Mas vocês já devem, senão vocês não me respondem mesmo, vocês já devem ter jogado pelada com alguém. Para quem não sabe, pelada é um jogo de futebol informal, onde jogam amigos contra amigos. Às vezes amigos contra pessoas que você não conhece muito bem, mas valendo cerveja, um porco, alguma coisa assim. Aí você joga uma pelada, tá? Já tiveram um gordinho, filho da mãe, que ele ataca e ele para lá na frente e esquece que ele tem que defender também? Esse cara não tem energia o suficiente, já falando de bioenergética agora, esse cara não tem energia o suficiente para se manter em esforços intensos repetidos, como é o caso do futsal. São intermitentes, né? Eu tenho ações de alta intensidade intercaladas com ações de baixa intensidade, ok? E para isso eu preciso de um cara chamado ATP, né? Existe uma lei da termodinâmica que diz que a energia ela não é criada, ela é simplesmente transformada de uma em outra. Então, por exemplo, se eu apagar a luz aqui, o meu bocal aqui de energia, de luz, corto a energia elétrica que está passando aqui e transformando isso em energia luminosa. Então, eu vou ficar no escuro, tá? Uma analogia bem legal de se fazer é o carro. Eu preciso transformar a energia química, que é o combustível, né, o álcool, ou a gasolina, ou o gás, em energia mecânica. Como que isso acontece? Não só mecânica, mas elétrica também. E como que isso acontece, né? Eu tenho um pistão, onde esse pistão que é pesado, ele está dentro de um cilindro, ele vai comprimir o ar que está ali dentro. Esse ar é uma mistura de O2 com um combustível qualquer, aonde uma faísca elétrica que está acumulada dentro de uma bateria vai gerar combustão, esse ar vai se expandir, vai jogar esse pistão para cima fazendo movimento, então transformando energia química em energia mecânica. No nosso caso, quem é o combustor, né, é o ATP. Eu quebro o ATP, eu quebro essa ligação do ATP, o último fosfato aqui, e transformo essa energia química em energia cinética, né? Lembra? Lá na cabeça o professor Fabiano já deve ter explicado isso para vocês. Lá na cabeça de miosina tem uma molécula de ATP coladinha nela lá, aonde quando eu hidrolisar o último fosfato aqui desse ATP, eu vou fazer com que haja um movimento da cabeça de miosina, tracionando a actina para o centro do sarcômero. Veja se eu não estou sendo muito específico com vocês.
tracionando para o centro do sarcômero e gerando movimento, um encurtamento do sarcômero, o que faz com que essa série de sarcômeros encurtadas gere um encurtamento muscular, ou seja, uma ação muscular concêntrica, ok? Então, toda vez que eu hidrolisar um ATP para fazer isso, eu estou gastando ATP, certo? E considerando que para cada cabeça de miosina eu tenho que usar um ATP para fazer isso, eu vou gastar ATP para caramba para qualquer tipo de contração muscular. Quanto maior o nível de contração, quanto mais vezes eu contraio a minha musculatura, quanto mais fibras eu estou recrutando, ou seja, se eu recruto mais fibra, eu tenho mais força, mais ATP eu gasto. Ok até agora? Ou está muito viagem ainda? Tá ok, prof. Maravilha. Então, olha só. Quando eu gasto mais ATP, né, quando eu tenho que, a palavra é hidrolisar essa ligação de alta energia aqui, eu vou usar água. Tá? Água, né, é H2O, 2 Hs e um oxigênio. Quando eu uso água para gerar essa hidrólise, eu vou separar aquele fosfato que estava aqui, ó, esse fosfato aqui, ó, ele vai se ligar ao que resta da água, a hidroxila, que é o OH, e o outro H que tem na molécula de água, ele fica livre no meio. Toda vez que eu elevo a quantidade de hidrogênio livre no meio, eu vou elevar também a acidose do meio. E se eu elevo a acidose, significa que eu estou gastando mais ATP, né, do que eu estava anteriormente, eu estou gastando mais ATP, e eu preciso produzir mais ATP, senão eu tenho que parar de fazer atividade. Para eu produzir mais ATP, lembra no processo oxidativo de produção energética, o resultado final de quando eu hidroliso, quando eu vou fazer ATP, o resultado final é ATP, CO2, que eu elimino, não uso CO2, água, que eu posso usar ou aqui, ou para resfriar meu corpo, e calor. Tá? Toda vez que eu gastar mais ATP do que eu estou gastando agora, eu vou elevar a temperatura. E o problema disso é que se eu elevo, gastando mais ATP, eu elevo a temperatura e elevo a quantidade de hidrogênios livres, ou seja, elevo a acidose, eu vou afetar a taxa enzimática corporal. Vocês lembram o que é enzima, não? Enzimas são proteínas que aceleram o processo químico. Certo? Eu produzo ATP mais rapidamente. Então, se eu produzo ATP mais rapidamente, eu consigo fazer ações de alta intensidade novamente rapidamente. E é isso que acontece. Agora, se eu tenho uma acidose muito alta e uma temperatura muito alta, essa taxa enzimática ela baixa. Ou seja, eu não consigo produzir tanta energia quanto produziria se tivesse uma acidose um pouco maior, um pouco menor e uma temperatura um pouco menor. É como o teu carro, se ele esquentar demais, ele não vai render o que ele renderia. Nosso corpo também. Se eu deixar o meio muito ácido e o meio muito quente, eu vou ter problema. Frio e pouco ácido também é problema, mas isso é menos comum de acontecer. Tá? Na intensidade do exercício, eu vou elevar a temperatura e vou elevar a acidose, alterando dessa forma negativamente a taxa enzimática, o que faz com que eu tenha uma produção de ATP mais lenta. Esta produção mais lenta implica que também eu não consigo repetir outro sprint. E se eu não consigo repetir outro sprint, o que acontece com o meu corpo? Ou no jogo em si, eu não consigo fazer gol, tá? Porque eu corro mais devagar. Simples assim. Tudo bem? Conseguiram ligar o que o Ricardo faz no jogo de futsal? Aliás, com o que o professor Ricardo fala e o professor Fabiano falam com uma partida de futsal, aonde que você precisa desse tal desse ATP que a gente produz aí? Muito bem. E o que acontece, então, para a produção de ATP? Na produção de ATP, eu tenho lá na glicólise, né?
um produto final chamado piruvato. Esse piruvato ele tem dois destinos. Ou ele vira acetilcoenzima A, acetil-CoA, ou ele vira lactato. Tá? Ele vira acetil-CoA se eu tenho oxigênio disponível para isso daí. Porque os hidrogênios eles vão ser carreados por duas moléculas chamadas nucleotidamida, adenina dinucleotídeo, ou flavina, adenina dinucleotídeo, que são essas duas aqui, ó. Tá? Elas vão transportar esses hidrogênios que eu estou gastando mais quando eu gasto mais ATP, lá para a cadeia de transporte de elétrons, fazendo mais ATPs, desde que eu tenha oxigênio lá para fazer. Se eu não tenho, se eu estou fazendo exercício que eu gasto muito oxigênio e não sou capaz de repor, esses hidrogênios aqui não são carreados para lá, e eles se ligam a essa molécula de piruvato, transformando isso num cara chamado lactato, que é aquele furinho que o Ricardo faz com vocês lá para medir isso daí. Veja que o problema não é o lactato, e sim esse hidrogênio aqui. Tá? Aumentando o lactato, significa que eu também estou aumentando a acidose. Significa também que eu estou elevando a temperatura. E significa também que eu vou baixar a taxa enzimática produzindo energia de forma mais lenta. Eu não consigo dar um sprint repetido. Então, quando eu aumento a capacidade do meu transporte e utilização do oxigênio, ou seja, o meu VO2, eu simplesmente levo mais oxigênio para os tecidos que necessitam disso, para uma maior produção energética, para eu dar um sprint novamente mais rapidamente. É isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Tá? Então, ó, a degradação do ATP ela sempre vai liberar um íon de hidrogênio, que vai causar acidose. O que acontece é que, nesse momento, como nós estamos em repouso, essa acidose não é percebida, porque é tudo tamponado. Tem oxigênio disponível para tamponar esses hidrogênios que estão livres. Agora, quando eu aumento a intensidade, eu vou começar a sentir mais esse efeito aí. Tá? Já sentiram queimação na musculatura quando vocês estão treinando? Isso é acidose. Tá? E pior, alguém aqui já vomitou depois de treinamento? Por causa dessa sensação de queimação? É muito comum isso acontecer em atletas. Tá? Por causa também da acidose. O cara vomita mesmo. Ok? E quando eu produzo ATP, eu tenho efeito contrário. Eu vou tamponar esses hidrogênios e baixar a acidose novamente para níveis normais. Tá? Então, é isso que acontece quando eu faço atividade física de alta intensidade. No caso do futsal, ele é intermitente. Então, eu tenho ações de muito alta intensidade intercalado com ações de baixa intensidade. Então, eu vou lá, corro muito rápido. Só que eu não corro rápido o tempo todo. Daqui a pouco a bola está do outro lado, eu tenho como descansar. Daqui a pouco tem uma substituição, eu tenho como descansar. E isso vai retornar meu nível de acidose a níveis mais basais, ou pelo menos mais normais, onde a taxa enzimática possa ser novamente potencializada para a produção energética. Tudo bem? Entenderam? Ou ficou muito vago ainda? Tá, galera, ó, falta menos de 1 minuto, ok? Então, vocês, por gentileza, saiam da reunião. A gente volta em 5 minutos. Eu vou mandar para a Samara um novo link, porque eu não estou conseguindo gravar no segundo link, tá? Então, eu mando para a Samara o novo link, daí vocês entram em 5 minutos para eu gravar essa aula aqui para postar para vocês depois. Ok? Love yous, até já. Professor, Oi.
Os vídeos você consegue postar ainda essa semana? Porque na outra você vai fazer a revisão, né? Não, a gente fez revisão na passada, né? Não foi passada, perdão, isso. Isso. Mas eu vou colocar o que tem de vídeo no YouTube lá, depois passo o link para vocês. Beleza. Porque no caso, semana que vem é a nossa prova já, né? Sim. Tá. Galera, mandei para vocês aí o link do bate-papo de ontem, tá? Com o Paulo Autuori e o Carlinhos Neves lá. Então, quem quiser assistir depois, é bem interessante a conversa. Vamos lá. Alguma dúvida do que eu falei na prévia aí, gente? Tá tudo bem? Muito bem. Tudo bem. Então, o limiar de lactato, olha só, a quantidade de lactato que é produzida aí não é removida, que ela vai aumentar a quantidade de lactato sérica, ela vai, não por causa do lactato, deixando bem claro isso, mas por causa da quantidade de hidrogênios livre no meio, que consequentemente aumenta a quantidade de lactato sérico, ela tem interferência direta na produção energética e na velocidade da produção energética. Então, se eu preciso fazer ações de alta intensidade, eu preciso de mais ATP. Ações de baixa intensidade, menos ATP. Então, quando eu falo de indivíduos treinados, esses caras têm um limiar de lactato que acontece a aproximadamente 50% a 60% do VO2 máximo. Pessoas treinadas, esse mesmo limiar acontece a 80% a 90% do VO2 máximo. Ok? O que significa isso na prática? Ó, eu tenho, esse limiar de lactato tem outros nomes, tá? Deixei para vocês ali, mas o que importa para nós é entender esse conceito. Ó. Essa cinética do aumento do lactato sérico, ela acontece para todas as pessoas. Então, se eu aplicar um teste onde tem uma intensidade progressiva, eu vou ter uma alteração na quantidade de lactato sérica que ela é linear até certo ponto, ela tem uma linearidade quebrada, então ela aumenta mais do que estava aumentando proporcionalmente, e eu tenho um segundo limiar que daí não tem volta mais. Então, o que significa desse gráfico aqui é assim, ó, deste ponto para frente, eu estou falando de exercícios anaeróbicos para este indivíduo. Deste ponto até este ponto aqui, eu estou falando exercícios de intensidade moderada para este indivíduo. E daqui para trás, eu estou falando de exercícios leves para esse indivíduo. Na prática, quando eu tenho um cara que tem um VO2 máximo mais alto, isto também vai acontecer, mas esse gráfico vai ser deslocado para a direita. Ou seja, esse limiar aqui, ó, vai acontecer numa intensidade mais alta. Então, quando o cara, vamos supor que aconteça com 18, tá? Quando o cara corre a 16 km por hora, ele está numa velocidade aeróbica ainda para ele. E lá no futsal, ele consegue maiores intensidades mais vezes. E é isso que eu estou falando. Então, quando você treina de forma aeróbica o indivíduo, não só de forma aeróbica, porque treinos anaeróbicos também melhoram a condição aeróbica do indivíduo, né? Vide glicólise, porque a glicólise, apesar de ser anaeróbica, ela tem um final aeróbico, né? Então, se eu treino anaerobicamente, eu vou alterar enzimas que atuam em setores anaeróbicos de produção energética. Ok? Então, quando eu falo de limiar anaeróbico, ou limiar de lactato, aliás, ele vai, quando eu melhoro isso, ele vai conseguir fazer atividade de alta intensidade por mais vezes. É isso que eu estou buscando com o treinamento. Tá? E para finalizar hoje, olha só, finalizar lembrando lá do começo que a gente está falando, né?
Então, quando eu falo, por exemplo, desse cara para vocês, ó, esse é o recorde mundial, foi em 2009, do Usain Bolt, que vocês conhecem muito bem. Ele correu 10 metros em 9,58 segundos. Esse é o cara mais rápido do mundo. Cuidado quando a gente fala mais rápido do mundo. Sabe por quê? Porque ele é o mais rápido do mundo para uma corrida linear de 100 metros. Será que para jogar futebol ele é tão rápido quanto ele é para correr corrida de 100 metros rasos? Talvez não seja. E é muito provável que não. Ele tentou jogar futebol e não deu boa. Porque a velocidade que eu falo do futebol ela é diferente da velocidade de correr 100 metros rasos. As tomadas de decisões que são envolvidas no futebol, elas são diferentes da corrida de 100 metros rasos. Então, eu tenho que ser rápido na corrida, mas eu tenho que ser rápido também na tomada de decisão. E essas acelerações, né, o Usain Bolt correu 100 metros. Você não corre 100 metros em linha reta no futebol e no futsal. Você tem muito mais acelerações de 5 a 10 metros do que de 20 metros numa partida. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, eu posso ter, às vezes, 2 jogadores que corram 30 metros na mesma velocidade. Exatamente na mesma velocidade. Mas a aceleração que esses caras têm em 5 metros pode ser completamente diferente. E é 5 metros e 10 metros que vai definir o jogo, e não 30 metros, 20 metros. Tá? Então eu tenho que pensar nisso quando eu for treinar a velocidade do cara também. E não só isso, todas as outras velocidades que envolvem um atleta de esporte coletivo. Tomada de decisão, velocidade de reação, que é aquela brincadeirinha que eu fiz com vocês lá, quando a gente tinha aula prática ainda. Tá? E daí, ó, a minha pergunta que eu faço para vocês, que vocês vão ter que me responder em breve, depois eu vou mandar um documento para vocês sobre esse trabalhinho que vocês vão fazer, o que determina o resultado final de uma partida? Se você é ganhador, vencedor ou perdedor? Vocês vão ter que me responder isso daí, tá? Por quê? Estou falando isso porque teve um cara que falou essa frase aqui, ó. Todo mundo é um gênio, mas se você jogar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que ele é estúpido. Ele disse isso porque ele reprovou numa matéria que, obviamente, ele não era tão bom, né? E se eu pegar o Bolt e falar que ele é mais veloz do mundo, ele é o mais veloz do mundo nisso daí. O mais veloz do mundo no futebol, eu não sei quem é, mas não é o Bolt. Tá? Então, o que vocês vão fazer, não se preocupem em anotar nada, eu vou mandar um documento para vocês explicando certinho o que eu quero de vocês. Mas vocês vão buscar 3 artigos recentes falando sobre as características da carga externa do futsal. E vai resumir isso em 3 a 5 slides. A gente vai ver isso futuramente também. Tá? O que eu quero que vocês façam é mais ou menos isso daqui, ó. 5 minutinhos e eu termino a aula, tá, gente? Há alguns anos eu fui contratado para trabalhar com rugby. Estava meio de saco cheio de futebol. E o cara me ligou, foi uma indicação de um amigo que trabalhava no Atlético, me indicou e falou assim: ô, professor Bandeira, tudo bem com você? Aqui é fulano de tal, eu estou atrás de um preparador físico para uma equipe de rugby. Juro por Deus que eu fiz exatamente assim, ó. Peguei o telefone, não sei onde é que está meu telefone agora, mas peguei o telefone e fiz assim. Só um minutinho. E digitei, estava na frente do computador, digitei rugby no Google para saber o que era o tal do rugby, porque eu não fazia ideia do que era. E daí, eu falei, legal, né? Tipo futebol americano. Cara, os caras odeiam que fale isso. Eu quase perdi o emprego antes mesmo de começar. Eles não gostam que compare, tá? E eu, enfim, né? O cara falou assim, não é futebol americano. Venha sábado aqui pra gente trocar uma ideia. Não sei o quê. Eu falei, beleza. Eu fui lá ver um jogo de rugby. Nunca tinha visto, né? E fui ver os caras jogarem. Era uma partida pelo Campeonato Brasileiro. E eu vendo essa partida, eu falei assim, cara, esse negócio é legal, é um baita de um desafio para mim, porque futebol
era mais simples para mim, porque eu trabalhei a minha vida inteira, eu já sabia muita coisa. Claro que não sabia tudo e não sei, mas eu já sabia muita coisa. E daí eu fui atrás de ver o que era esse tal desse rugby aí. E, cara, é um troço impressionante. É muito legal de se trabalhar com esse esporte, eu gostei, tá? Só que eu não entendia nada, não sabia o que era rugby. E eu falei, eu vou ter que descobrir o que é o tal do rugby lá. Não sei rugby. A minha vida inteira eu vivi futebol, não rugby. E daí eu fui atrás de descobrir o que era o rugby, que é o que eu quero que vocês façam nesse trabalho. Vocês vão atrás de artigos que vão caracterizar o rugby. Assim, ó, o futsal. Nesse caso aqui, ó, eu descobri que ele é um esporte de colisão, de longa duração, são 2 tempos de 40 minutos. São atividades intermitentes de alta intensidade, né? Isso é parecido com futsal, isso é parecido com futsal, isso não é parecido com futsal. Eu descobri também que é um esporte de impacto, que exige muita força. E daí eu falei assim, tá, mas o que eu vou treinar nesses caras? Eu preciso saber o que eu preciso melhorar nesses indivíduos. Então eu fui atrás de artigos científicos, que é o que vocês vão fazer. Lá nos artigos científicos eu procurei e achei assim, pá, vamos lá. Bom, esporte de alta intensidade, né? Vamos dar uma olhada nisso então. Olha só. Esses caras ficam, aqui está dividido por posições, azul é uma posição, vermelho é outra, então esses caras ficam mais ou menos 36 minutos em pé ou parado. Pera, o jogo tem 80 minutos, metade do jogo o cara está parado, como é que é um jogo de alta intensidade? Eu comecei a fazer esse tipo de questionamento. Mas isso não é só o que eu tenho que ver, eu tenho que ver de forma global isso daí. Eu fui atrás de outros artigos que falavam outras coisas, e descobri, por exemplo, a quantidade de impactos que tem durante uma partida de rugby. Eu estou falando aqui altíssimo nível, tá? E daí, vamos lá. O cara tem 420 impactos em um tempo e 450 no outro, ou seja, o cara tem 800 impactos. Veja que impacto não é só bater um no outro, tá? Ele considera, isso é medido por um acelerômetro, e ele considera impacto, por exemplo, menor que 6G, né, forças gravitacionais, um impacto muito leve. Pode ser, por exemplo, uma desaceleração. Eu acelerei e freiei, né, essa agilidade, eu acelero, freio, troco de direção e acelero novamente. Então isso pode ser considerado um impacto, tá? Isso acontece bastante. Mas eu tenho impactos acima de 10 Gs, que são impactos severos, de alta intensidade, colisão entre jogadores. Imagina 2 caras de 130 quilos correndo em direção oposta, né, um em direção ao outro, e de repente eles se encontram no meio. Isso é um impacto mais que 10 Gs. Então, quando eu olho isso daqui, ó, impactos acima de 7 Gs. Cara, 98 num tempo. Isso exige uma produção energética muito grande, porque eu estou acelerando e estou batendo em alguém. Depois bato, eu tenho que levantar, tenho que derrubar esse cara, tenho que levantar, tenho que lutar pela bola. Então eu falei, pera, tudo bem, o cara fica 36 minutos parado, mas os outros tempos ele está fazendo atividade de alta intensidade. E nesse que ele está parado não dá tempo de recuperar, né? Eu vejo por aqui, ó, por esse outro artigo aqui, ó. Ele tem um repouso, a maior parte dos repousos das recuperações que eles têm dura aí, ó, 20 segundos, até 20 segundos. 30, 40 segundos. Então é isso que vai durar. Não dá tempo de o cara recuperar. Imagine uma corrida você fazendo isso, tá? Daí fui atrás, vamos lá, frequência cardíaca, como é que fica nesse jogo aí? Num jogo como esse, desculpem. Então, ó, 47% do tempo, aliás, 36% do tempo, ele está com a frequência cardíaca entre 90% e 95% da frequência cardíaca máxima. Isso é muito alto, né? Eu começo desta forma a construir meu quebra-cabeça para falar assim, cara, isso aqui é rugby. Ok, então é isso que eu tenho que trabalhar. Eu começo a ter noção do que trabalhar. Agora sim, diferente de antigamente que eu não tinha essa noção. Rugby, tá, o que é o tal do rugby, cara? Sei lá. Eu ver o vídeo é diferente de eu ter números me dizendo o que é o tal do rugby.
E é isso que eu quero que vocês façam com o futsal. Mas eu vou fazer um documento, vou mandar lá no AVA, vou deixar no AVA, quem não tiver acesso ou não encontrar, eu mando pessoalmente, e daí vocês vão fazer esse trabalho. Fiquem tranquilos que vocês têm tempo para isso daí. Sozinho, prof, ou em dupla? Podem fazer em dupla. Eu mando as recomendações depois, tá, Samara? Mais que dupla não, porque Beleza. sempre tem gente que não trabalha, né? E a ideia é que vocês interajam entre si para aprender mais. Por isso que a gente dá aula, né? Para vocês aprenderem. Mas eu mando Senhor, depois toda a informação. Diga, Gabriel. é recente o quê? 2, 3 anos? Eu mando as informações depois, cara, porque às vezes você não vai encontrar isso. Eu tenho que dar uma folheada, ver como é que tá isso daí. E daí eu digo para vocês como. Porque o ideal, sim, que seria recente, mas eu não sei como é que tá a literatura falando sobre isso. Futsal tem pouca coisa, tá? Certo, galera? Bom descanso ou boa aula para vocês e até semana que vem. Love yous. Valeu, Beleza, boa noite. professor. Valeu, galera. Até mais. Falou.